Olá pessoal, bem-vindos ao módulo de hiperestática. Parabéns você que chegou até aqui. Com certeza foram horas de desafio, de fazer exercícios, né? Mas vocês vão ver o quanto isso é importante e o quanto vai facilitar vocês entenderem a parte de hiperestática, que é uma das partes mais complicadas e que o pessoal tem mais dificuldade. Vocês vão ver que quem fez todos os exercícios vai ter muita facilidade de entender esses três módulos. Então nós vamos dividir a parte de hiperestática em princípio dos trabalhos virtuais, onde nós vamos encontrar os deslocamentos. Depois nós vamos fazer um módulo de método das forças e depois um módulo de método dos deslocamentos. Esses são os métodos mais votados por vocês, mais sugeridos e mais pedidos, e eu vi as emendas que todo mundo me mandou, é o mais cobrado nas faculdades. Então nós vamos dar foco a esses três conteúdos, tá bom? Então convido vocês a imprimirem a apostila e irem lendo junto comigo. Nós vamos ler agora juntos então a apostila aqui e eu vou fazer anotações, vou fazendo observações e vocês vão aí então fazendo a mesma anotação e depois colocando no comentário aqui embaixo da aula ou lá no nosso grupo as suas dúvidas, tá bom? Então, o que são as estruturas hiperestáticas? Bom, as estruturas hiperestáticas, elas são definidas como estruturas em que não é possível determinar os valores de suas incógnitas apenas usando as equações de equilíbrio da estática. O que seria isso? Quando nós fazemos a isostática, nós usamos as três equações de equilíbrio do plano, que é o somatório das forças x, somatório das forças y e de momento fletor. O que acontece? Se nós usarmos isso numa estrutura hiperestática, não vai ser possível determinar todas as equações. Então a gente não consegue, a partir dessas três equações da estática, determinar. Por isso nós vamos ter que usar métodos diferentes, que nós vamos aprender então nessa parte do curso. Em geral, as equações de equilíbrio fornecem condições necessárias, mas não suficientes para a determinação dos esforços no modelo estrutural. Para determinar os esforços em estruturas hiperestáticas, é necessário o uso de outros métodos. O método das forças, o método dos deslocamentos. Esses são os que a gente vai apresentar no curso. E os outros são processo de Cross, método da rigidez direta, método dos elementos finitos. Enfim, tem diversos modelos, mas são ensinados em mestrados, doutorados, ou também você pode fazer algum curso à parte. Esses são os métodos que são usados na graduação: método das forças e método dos deslocamentos. Estudamos até agora, então, estruturas isostáticas. Aprendemos a classificá-las, encontrar as reações de apoio, determinar os seus esforços internos, e isso nos dá bagagem para entendermos e analisarmos as estruturas hiperestáticas. Condições de compatibilidade entre os deslocamentos e deformações. Muito bem. As condições de compatibilidade podem ser divididas em dois grupos. Condições de compatibilidade externas, que refere-se ao quê? Aos vínculos externos da estrutura e que garantem que os deslocamentos, as deformações, sejam compatíveis com as hipóteses adotadas com respeito ao suporte e às ligações das estruturas. E as condições de compatibilidade interna, que garantem que a estrutura, ao se deformar, permaneça contínua no seu interior dos elementos estruturais, que são as barras, ou nas fronteiras dos elementos estruturais, isto é, em que as barras permaneçam ligadas pelos nós, em que conectam, incluindo ligações por rotação, no caso de não haver rotações entre as barras. As leis constitutivas dos materiais. Bom, nessa primeira aula nós vamos só relembrar para vocês os conceitos, né, os conceitos principais que nós estudamos lá na isostática e agora na hiperestática, para poder entendermos melhor, tá bom? Então, as leis constitutivas dos materiais. Na teoria da elasticidade, Timoshenko e Goodyear, é um livro que a gente está usando como base aqui também,
1980, estabelece que as relações da lei constitutiva são equações lineares com parâmetros constantes. Nesse caso, disse que o material trabalha em regime elástico linear. E isso é o que nós vamos estudar mais aqui, estruturas, né? O comportamento é considerado elástico linear quando, ao se descarregar a estrutura, o material não apresenta deformações residual alguma. Isto é, ele retorna ao estado natural sem deformações. A gente pode pensar numa mola, né? Quando a gente aperta a mola, ela vai se deformar, mas quando a gente solta, ela volta para o local dela, né? O comportamento é considerado linear quando existe proporcionalidade entre tensões e deformações. Então a gente pode lembrar aqui do gráfico do aço, por exemplo, né? Em que nós temos aqui tensão, deformação, e ele tem um comportamento dessa forma assim. Ele sobe, ele sobe, né? Um gráfico de tensão, deformação, e depois ele vai para o lado. Então aqui, ó, ele tem um comportamento linear do gráfico tensão, deformação, né? Tensão, deformação. Vocês já devem ter visto esse gráfico em resmate, né? Então esse trecho aqui, ele tem um comportamento linear, ele tem um comportamento de proporcionalidade entre tensão e deformação. E o concreto também, só que ele aqui ele é mais curvilíneo, né? Então a gente consegue ver que ele tem um comportamento. Esse é o comportamento, esses são os materiais que nós vamos estudar no nosso curso, e é o que é apresentado nas faculdades. O exercício desses cursos são baseados em estruturas de materiais com comportamento elástico linear. Bom, agora vamos falar sobre o método para análise de estruturas hiperestáticas. O método das forças, para a solução correta na análise das estruturas, é necessário que as condições de equilíbrio e compatibilidade e leis constitutivas, que nós vimos agora, sejam satisfeitas simultaneamente. No método das forças, as incógnitas principais da estrutura são forças e momentos, que podem ser as reações de apoio ou os esforços internos. As outras incógnitas serão substituídas em equações de compatibilidade. Essas forças e momentos excedentes são chamados hiperestáticos. Ou seja, quando eu tenho uma estrutura que tem um grau de hiperestaticidade 1, ou seja, ela tem as 3 reações e mais um apoio. Então eu tenho um hiperestático. O número de hiperestáticos é igual ao número do grau de hiperestaticidade. Lembra que a gente estudou lá no módulo 1? Então, lá na uma das primeiras aulas, a gente estudou sobre o grau de hiperestaticidade. Nós vamos usar isso daqui de novo. Vale a pena você lembrar lá. A estrutura será dividida em sistemas. E os sistemas, o número de sistemas será igual ao número de hiperestáticos mais 1. Então a gente vai dividir a nossa estrutura hiperestática em uma estrutura isostática, que vai ser o nosso sistema principal. E esse sistema principal ele vai ser dividido em números de hiperestáticos. Então, se eu tenho 1 grau de hiperestaticidade, eu vou ter um sistema principal mais um sistema hiperestático. Se eu tenho um grau de hiperestaticidade 2, eu vou ter uma estrutura, que é o sistema principal, e mais um sistema e um outro sistema. Então eu vou ter mais 2 sistemas hiperestáticos. A gente vai ver isso com o exercício, fica tranquilo. Ó, a gente vai colocar aqui, vamos explorar mais no módulo 8. E o método dos deslocamentos, então, é um método em que as incógnitas principais da estrutura são os deslocamentos e rotações. Todas as outras incógnitas são expressas em termos das incógnitas principais escolhidas e substituídas em equações de equilíbrio que depois serão resolvidas. Nesse método, aborda a solução de maneira inversa ao método das forças. Primeiro são utilizadas as condições de compatibilidade, em seguida são consideradas as leis constitutivas dos materiais e, finalmente, são utilizadas as condições de equilíbrio. O número de incógnitas no método dos deslocamentos é igual ao número de incógnitas excedentes nas equações de compatibilidade. A gente vai explorar melhor e a gente vai estudar isso mais
no módulo 9. Então não fica preocupado, aqui é só uma introdução. Bom, como nós falamos bastante coisa, bastante teoria, bastante coisinha mais chatinha, vamos finalizar essa aula por aqui e na próxima aula então nós vamos começar a falar sobre o princípio dos trabalhos virtuais, que é o que nós vamos fazer exercícios nesse módulo, tá ok? Então convido você a avaliar essa aula, a comentar aqui também e deixar lá no nosso grupo a sua dúvida, a sua sugestão para a gente ir conversando e debatendo, tá ok? Então vamos para a próxima aula.